Sandra Zago e vou apresentar a você a sala Violências Sociais e Escolares, os desafios das relações cotidianas. Vamos lá? Damos início a essa primeira parte da sala falando da temática de violência, que é uma temática que leva preocupação aos profissionais da educação, porque interfere no processo de ensino e aprendizagem, uma das finalidades da escola. Existe uma dificuldade em se conceituar, em se definir procedimentos para lidar com as situações de violência, porque elas assumem diferentes formas, muitos significados, e é um assunto bastante controverso. No ambiente escolar, quando falamos em ter habilidades para lidar com as situações de conflitos e violências, nós estamos falando em prevenção e desnaturalização das violências escolares. Nós falamos da importância da atuação do diretor para prevenir e desnaturalizar as violências no espaço escolar. Isso significa que é necessário ter um conhecimento sobre as violências intra e extraescolares, fazer uma reflexão sobre os tipos de violência, como se naturalizam as interrelações violentas, quais as abordagens de concepção, significado e quais são as possibilidades de atuação frente aos conflitos. E uma outra parte, a segunda parte, é ter uma habilidade, que é fazer algo para resolver a situação de conflitos e casos de violência. E isso pode requerer treinamento e experiência. Então é necessário que o diretor aprenda a como prevenir, com técnicas que vai depender das interações com os pares. Então, por exemplo, é necessário na escola saber mapear os casos de conflitos e as situações de conflitos e os casos de violência. É preciso liderar para resolver os problemas, saber lidar com a diferença e ter uma sensibilidade para mediar, porque muitas vezes a mediação ocorre em situações imprevistas. Além disso, na prevenção, é importante que as normas de convivência elas sejam desenvolvidas de forma coletiva e democrática. É também necessário ter espaços de diálogo na escola que seja um espaço de modo horizontal, uma vez que todos têm o mesmo valor na escola. E também é necessário buscar o apoio de sistemas que compõem a educação. Então, a própria sociedade, os serviços públicos, o poder público, para que se resolva as situações de conflito e violência dentro do ambiente escolar. Nós falamos de situações de conflitos e violências. Qual seria a diferença entre os dois? Os conflitos, eles partem de desentendimentos, de não concordância, mas são atos ou ações que não têm violência, mas eles têm um potencial para desenvolvê-la. Caso não se potencialize o diálogo e a construção de acordos dentro dos pensamentos divergentes, então podem acabar em atos de violência. Principalmente se nesses conflitos houver o silenciamento dos sujeitos ou se houver uma sensação de não pertencimento no grupo. Já a violência, elas promovem relacionamentos ou atos de crueldades físicas, verbais, psicológicas e simbólicas contra uma pessoa ou um grupo e propicia como consequência o sofrimento, o silenciamento, a humilhação, o temor, a inquietação. Então a violência é um instrumento de dominação.
As violências, elas assumem diferentes formas e significados dependendo do contexto social. Então, cada contexto social institui um conjunto de valores subjetivos, conforme as regras estabelecidas pelas circunstâncias. Isso faz com que a comunidade se distancie da compreensão das situações de violência. Então, isso dificulta para a comunidade a compreender as situações de violência que ocorrem. Isso também, né, dentro do ambiente escolar. As violências, elas podem assumir diferentes formas e significados. Aqui nós separamos 4 vertentes, né, das violências, que é a verbal, a física, a simbólica e a psicológica. Elas podem ocorrer em unicidade, elas podem ocorrer de forma complementar ou elas podem ser desencadeadas umas nas outras. Essa divisão nessas 4 vertentes, ela ocorreu apenas para possibilitar um entendimento das situações de violência. Então, nós temos a violência verbal, que ela é caracterizada pela passividade imposta à força e pelo silêncio. Então, quando a atividade e a fala de um são impedidas ou anuladas, existe a agressão. Já a violência física, ela ocorre no uso intencional da força física contra um sujeito ou um grupo. Vai resultar em ferimentos, em danos físicos, em privações. A violência psicológica, ela é difícil de ser identificada, porque ela é subjetiva. E, inclusive, o silêncio pode se caracterizar como uma violência psicológica. Nem sempre ela se apresenta como um ato ou como um episódio que se identifica. Às vezes ela ocorre de forma imperceptível, passa despercebida. E ela requer dos sujeitos um esforço para identificá-la e também para superá-la, principalmente quando é uma rotina, né? Então ela é facilmente naturalizada em qualquer ambiente. E a violência simbólica, que foi conceituada pelo sociólogo Pierre Bourdieu, ela é conceituada como suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas. E sua ação, ela é sempre exercida por vias simbólicas da comunicação e do conhecimento. Ela é um tipo de violência de uma prática sutil, de difícil percepção. Ela produz uma relação de dominação sem que os sujeitos a percebam ou questionem, apenas aceitam. Quando nós falamos em violência, nós falamos em algumas categorias que acontecem no contexto educacional. Charlot separou 3 categorias desses fenômenos no meio escolar, que é a violência na escola, que são as violências que ocorrem dentro da escola, mas elas poderiam ter acontecido em qualquer outro lugar, porque elas não estão relacionadas com as atividades da escola. São violências extramuros. Por exemplo, as brigas de estudantes que acabam incidindo dentro da escola, mas que foram trazidas por motivos externos. A outra categoria de violência é a violência à escola. São as violências que ocorrem contra a escola, contra o patrimônio. Elas estão relacionadas à instituição e a tudo que esta instituição representa. Então, as características dessa violência são geralmente as depredações, os furtos, as bombas, os incêndios, as agressões aos professores,
Então, essa é a violência à escola. E a terceira categoria é a violência da escola, que é aquela violência que ocorre de forma institucional. E ela tem nos educadores, né, os seus maiores propulsores. Por exemplo, a imposição de regras, o autoritarismo pedagógico, as palavras desrespeitosas quando partem da equipe escolar, representam essa violência, essa categoria de violência. As violências, elas permeiam a escolaridade dos alunos. Seja a violência extraescolar, que ocorre na vivência fora do contexto escolar, mas vai implicar na constituição do sujeito, no seu sentimento de ser, estar e pertencer, seja na violência intraescolar, que são as violências que ocorrem na escola, da escola ou à escola, mas que direcionam as convivências escolares por distanciamento ou aproximação. O espaço escolar, ele é um local de interação social. Os educadores e os educandos, eles passam a maior parte do tempo diário nesse local. Então, deveria ser um espaço de constante preocupação com relação às violências. Porque no local onde ocorrem as relações interpessoais, os sujeitos realizam as suas interações, se agregam em grupos, compõem uma coletividade. E é na coletividade que sempre ocorrem conflitos e violências. Espero que tenha aproveitado o conteúdo desta sala de aprendizagem. Bons estudos e até mais!